Hoje na nossa terceira aula a gente vai falar sobre processador. Vamos ao primeiro tópico, processador. O processador, também chamado de CPU, é o componente de hardware responsável por processar dados e transformar em informação. Ele também transmite essas informações para a placa-mãe, que por sua vez as transmite para onde é necessário, como monitor, impressora e outros dispositivos. A placa-mãe serve de ponte entre o processador e outros componentes de hardware da máquina. Outras funções do processador são para fazer cálculos e tomar decisões lógicas. Segundo tópico, algumas características do processador em geral. Frequência de processador, medida em Hz, define a capacidade do processador em processar informações ao mesmo tempo. Core. O core é o único núcleo do processador. Existem processadores core e multicore, ou seja, processadores com um núcleo e com vários núcleos na mesma peça. A principal tarefa de um núcleo é permitir a execução de aplicativos e ajudá-los com recursos como abstrações de hardware. Cache. A memória cache é um tipo de memória auxiliar que faz diminuir o tempo de transmissão de informações entre o processador e outros componentes. Terceiro tópico, bits dos processadores. O número de bits é outra importante característica dos processadores e naturalmente tem grande influência no desempenho desse dispositivo. Em resumo, quanto mais bits internos o processador possuir, mais rapidamente ele poderá fazer cálculos e processar dados em geral, dependendo da execução a ser feita. Isso acontece porque os bits dos processadores representam a quantidade de dados que os circuitos desse dispositivo conseguem trabalhar por vez. Quarto tópico, núcleos monolíticos. Em um núcleo monolítico, todos os serviços do sistema operativo rodam junto com a linha de execução principal do núcleo, portanto, também se encontram na mesma área de memória. Essa abordagem permite o acesso vasto e poderoso de hardwares. Quinto tópico, micronúcleos. A abordagem de micronúcleo consiste em definir abstrações simples sobre o hardware, com um conjunto de primitivos ou chamadas de sistema para implementar serviços mínimos do sistema operativo, como gerenciamento de memória, multitarefas e comunicação entre outros processos. Sexto tópico, clock. Clock é um sinal usado para coordenar as ações de dois ou mais circuitos eletrônicos. Um sinal de clock oscila entre os estados alto e baixo. Circuitos que usam o sinal de clock para sincronização podem se tornar ativos no ápice, na queda ou em ambos os momentos de sinal de clock, por exemplo, uma DDR SDRAM. Em um computador, todas as atividades necessitam de sincronização. O clock interno ou apenas clock servem justamente a este fim, ou seja, basicamente atua como um sinal de sincronismo. Quando os dispositivos do computador recebem o sinal de executar suas atividades, dá-se a esse conhecimento o nome de pulso de clock. Em cada pulso, os dispositivos executam suas tarefas, param e vão para o próximo ciclo de clock. A medição do clock é feita em Hz, a unidade padrão de medidas de frequência, que indica o número de oscilações ou ciclos que ocorre dentro de uma determinada medida de tempo, no caso segundos. Assim, se um processador trabalha a 800 Hz, por exemplo, significa que ele é capaz de lidar com 800 operações de ciclos de clock por segundo.